5 minutos de Europa. Uma parceria da Rádio Sines com a Adral, Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, com Sofia Lampreia. Para ouvir na primeira quarta-feira do mês, antes do meio-dia, e na primeira sexta-feira do mês, depois das 15h30, na Rádio Sines. Olá, Sofia! No passado mês de abril, o Centro de Informação Europe Direct, Alentejo Central e Litoral, prometeu-nos falar um pouco acerca da dinâmica das instituições europeias, certo? Olá, Vicência. Sim, terminamos os nossos 5 minutos de Europa com essa promessa. Então, o que fez o Parlamento e o que faz a Comissão? Essa é uma boa questão de partida, sendo que falámos das eleições ao Parlamento Europeu e o seu valor reforçado enquanto órgão, gostaríamos de distinguir as competências do Parlamento e da Comissão da seguinte forma. O Parlamento tem poderes legislativos, poderes de supervisão e poderes orçamentais. É um órgão legislativo. Adota legislação juntamente com o Conselho da UE com base em propostas da Comissão Europeia. Decide sobre os acórdãos internacionais, decide sobre os alargamentos, ou seja, se a União integra novas adesões, novos países, analisa o programa de trabalho da Comissão, convidando-a a propor legislação. Isto tudo dentro do primeiro poder legislativo. Quer isto dizer que a Comissão propõe e o Parlamento, com o Conselho da União Europeia, aprova a legislação. Se, por acaso, a Comissão Europeia não apresenta uma proposta sobre uma matéria sensível e assinalada pelo Parlamento, o Parlamento convida a propor sobre essa matéria para aprovar essa legislação com o Conselho da União Europeia. Sobre os poderes de supervisão, podemos resumir dizendo que são poderes de controlo para defender princípios democráticos dentro de todas as outras instituições europeias. E os poderes orçamentais são muito importantes, pois define o orçamento da União Europeia juntamente com o Conselho da União Europeia. Em relação à Comissão, e agora fazendo a comparação, a Comissão, sobre questões legislativas, tem o dever de propor, como já há pouco falámos, gera as políticas europeias e distribui os fundos da União Europeia. É um órgão executivo por excelência, porque define as prioridades de despesa. Zela pelo cumprimento do direito europeu, juntamente com o Tribunal de Justiça, garante a aplicação da legislação da União Europeia em todos os Estados-membros. Certifica-se de que está a ser aplicada nos territórios de cada país. Representa a União Europeia a nível internacional, ou seja, negocia acordos internacionais em nome da União Europeia. E então, Sofia, o Conselho Europeu e o Conselho da União Europeia são a mesma coisa? Vamos então perceber. O Conselho da União Europeia é, juntamente com o Parlamento Europeu, o principal órgão de decisão da União Europeia. Não confundir o Conselho da União Europeia com o Conselho Europeu, uma cimeira trimestral que reúne os chefes de Estado e de Governo da União Europeia para fixar as grandes linhas da política da União Europeia. O que faz este Conselho Europeu? Negocia e adota a legislação europeia juntamente com o Parlamento Europeu, com base em propostas da Comissão Europeia. Coordena as políticas dos países da União Europeia. Define a política externa e de segurança com base nas orientações do Conselho Europeu. Celebra acordos entre a União Europeia e outros países ou organizações internacionais. Aprova o orçamento da União Europeia em conjunto com o Parlamento Europeu. Portanto, são estas as competências do Conselho da União Europeia. Terminamos assim os nossos 5 minutos de Europa. Obrigada mais uma vez à Rádio Sines. É o agradecimento do Centro Europe Direct Alentejo Central e Litoral, que também convida os ouvintes para estarem presentes na Alentejo Mini Maker Fair, um evento que se irá realizar em Évora, dia 11 e 12 de maio, e onde também estaremos espaços de dinamização, incentivando o empreendedorismo e os makers do nosso Alentejo. Prometemos falar no próximo espaço sobre cidadania ativa e formas de intervenção dos cidadãos europeus nos desígnios institucionais desta nossa União. 5 minutos de Europa. Uma parceria da Rádio Sines com a Adral, Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, com Sofia Lampreia. Para ouvir na primeira quarta-feira do mês, antes do meio-dia, e na primeira sexta-feira do mês, depois das 15h30, na Rádio Sines.